Santa, é com você. A palavra está sobre sua responsabilidade. Fica à vontade para compartilhar a tela. Enfim, estamos aqui para fazer uma dinâmica junto, para fazer um bate-papo junto com os meninos, tá bom? Bacana. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho, Ângelo também, né? Falar um pouquinho sobre esse assunto, que, assim, é um assunto que eu gosto bastante, né? É um assunto que eu entrei há algum tempinho. E eu não vou hoje, pessoal, falar para vocês, de fato, só sobre a impressão 3D. Eu vou passar um pouco da minha experiência que eu tive, onde o que eu achava que era impressão 3D, quando eu entrei, o que eu entendi que é de diferente, as dificuldades que eu tive para conseguir fazer a impressão 3D. Então, é um assunto que está muito em alta hoje no mercado, ele é relativamente novo, e eu gostaria de trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, já para começar a apresentação. Caso vocês escrevam no chat, pessoal, eu consigo ainda continuar a ver o chat, eu estou com ele aberto aqui na outra tela, tá? Então eu vou ficar sempre... Às vezes eu estou olhando aqui a apresentação na parte de baixo, mas eu vou olhar um pouco para cima para ver se tem alguma coisa, alguma pergunta, é porque eu estou olhando para outra tela. Tá? Bom, falando um pouco sobre a impressão 3D, vou botar aqui. Eu vou começar a falar um pouquinho da história, como começou, mas eu não vou me ater muito à história, eu só vou falar o início isso. Tá? Em 1984, Chuck Hull, ele começou com um tipo de impressão 3D que ela ainda existe hoje, que é a estereolitografia. Basicamente, esse foi o primórdio da impressão 3D, onde ele utilizava lâmpadas incandescentes, né, que esquentam para solidificar resinas. Hoje ainda nós temos esse tipo de impressão. Tá? Então, basicamente, era a confecção dessas partes com resina, né, partes plásticas dessa resina, e antes dessa máquina que ele inventou, o processo levava de 6 a 8 semanas por vez, isso quando não dava um erro. E, normalmente, a impressão 3D, a gente costuma utilizar ela para peças protótipo. Algumas peças finais até dá para fazer, mas normalmente é utilizado para criar protótipos. Tá? Bom, eu vou citar um pouquinho sobre alguns tipos de impressão 3D que existem, mas essa que vos está na tela é aquela que eu vou dar a ênfase, é aquela que eu costumo trabalhar. Os outros tipos de impressão 3D eu até conheço um pouco, mas eu não tenho experiência. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de impressão 3D, que é o tipo chamado FDM, ou Fused Deposition Modeling, ou fusão de depósito de materiais. Basicamente, esse tipo de impressão 3D é como se fosse aquela pistola de cola quente, onde a gente derrete aquele plástico e aí a gente vai depositando e criando objetos através de camadas. Basicamente é igual construir um muro. A gente vai colocar tijolinho por tijolinho, um em cima do outro até construir o muro. A gente vai construindo em camadas. Mas isso a gente faz com material, com alguns tipos de material, né? Depois eu vou falar um pouco sobre. E normalmente o que a gente utiliza nessas impressoras comuns é o plástico. Eu até trouxe um rolo aqui, depois quando estiver falando do material eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, é construir um objeto depositando esse material que vai esquentar e assim que entre em contato com o restante da camada, ele vai resfriar e colar. Então, é como se fosse uma pistola de cola quente, onde vai ter motores se movimentando para fazer aquele determinado objeto. O próximo tipo de impressão 3D é a impressão do tipo resina, que ela utiliza-se de lâmpadas LEDs, laser ou LCD, para endurecer essa resina e criar esse objeto tridimensional, né? Tirar ele do virtual e transformar ele num objeto físico de fato, através desse tipo de impressão. Então, nós temos 3 tipos: a SLA, onde ela tem um laser e um espelho que vai guiando essa luz para onde vai endurecendo a resina. Quem aí já foi no dentista nesses dias atuais? Antigamente a resina que usava, né, para fazer uma obturação no dente era aquele material
escuro, cinza. Hoje, se você vai no dentista, ele está usando uma resina, onde ele coloca essa resina no dente e utiliza um LED para secar essa resina, para endurecer. O processo aqui, nesse tipo de impressão, é basicamente o mesmo, só que ele vai direcionar esse LED, ele vai direcionar essa lâmpada nas posições onde a resina vai endurecer para construir o objeto, também através de camadas, tá? Então, nós temos o SLA, que vai ter um laser que vai ser guiado por um espelho. Nós temos o processamento de luz digital, DLP, onde eu tenho vários feixes de luz sendo emitidos e criando esses objetos. E eu tenho o LCD, que basicamente é como se tivesse uma tela de LCD embaixo, com vários LEDs. Esses LEDs vão acendendo onde esse objeto deve ficar endurecido. Tá? Essa resina vai endurecer para formar o objeto. Então, aqui no próximo slide, eu trago uma imagem de como é. Então, nesse caso, esse objeto aqui, ele está sendo construído. Então, nessa primeira camada aqui, todas essas luzes acendem. Conforme vai passando aqui, só essas luzes acendem. Ele vai subindo, só essas luzes acendem, né? Aí nesse pedaço aqui também. E assim que ele vai construindo, endurecendo só aquele pedaço onde a luz bateu. Onde não bate a luz, ele não endurece, continua líquido. E assim vai formando o objeto. Esse é o tipo de impressão através de resina, tá? Basicamente, a impressão 3D é a gente construir algum objeto de uma maneira tridimensional através desse formato. Nós temos um outro tipo, eu vou caracterizar isso por impressão 3D, mas o nome correto, pessoal, é chamado de usinagem, tá? Mas o processo é o mesmo. Eu tenho um bloco de material maciço, pode ser alumínio, ferro, onde eu tenho um eixo que ele vai descendo e ele vai comendo esse material até formar o objeto, né? Então eu tenho essa broca que vai comendo, vai desgastando esse material e vai formar o objeto. De todas as maneiras, esse daqui é também chamado de CNC, ou usinagem, né? E ele também pode ser considerado um tipo de impressão 3D, porque ele utiliza-se de motores, eixos, só que ao invés de depositar o material, ele vai desgastar aquele material. Bom, isso daqui a gente vê bastante também. Um outro que eu acabei não colocando aqui, mas é aquela corte a laser, né, que a gente pode fazer, também é chamado de CNC, ou por brocas. Nós temos os motores. Então, nós temos vários tipos. Nesse caso, ele vai ser 2D, nesse caso aqui ele é 3D e assim por diante. Basicamente, para se construir um objeto 3D, a gente precisa só lembrar, né, dos 3 eixos. Então, nós temos largura, altura e profundidade desse objeto. Eixo X, Y, Z. Né? Lembrando ali vocês que estão no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, aqui um objeto vai ser construído. Nessa imagem da direita, eu coloquei um exemplo aqui, um cubo sendo construído nos eixos 3D, onde esse cubo tem a largura, profundidade e altura. E esse objeto vai sendo construído. No tipo de impressão FDM, ele vai ser construído através de camadas. Então, vai sendo depositado o material como se fosse aquela cola quente. Depois ele vai subir um pouquinho o eixo, vai depositando o material de novo. Tá? E aí ele vai construir esse cubo. Então, a gente precisa sempre pensar nesse objeto nas 3 dimensões. Ok? Então, nós temos X, Y, Z. E o extrusor, ou a extrusão, é aquilo onde a gente vai empurrar o material, esse material vai aquecer e ele vai sendo depositado. Então, são 3 eixos, mais a extrusão, que é o depósito do material que vai ser utilizado. Tá? Então, o computador, nesse caso, ele vai controlar, na verdade, 4 eixos, fora alguns outros sensores. Tá? Bom, aqui eu só coloquei um outro exemplo de um cilindro, nesse caso, diferente do cubo. O meu bico, ele vai passar aqui, né, depositando o material, extrudando o material. Mas, na verdade, ao invés de colocar esse material aqui reto, como no cubo,
o que o bico vai fazer? Ele vai depositar o material fazendo essa curva, né? Aí depois que ele terminou de fazer essa primeira camada, desenho bem, tá, pessoal? Ó, aí ele vai fazer isso daqui, ele vai depositar todo o material, aí ele vai subir um pouquinho e vai depositando a segunda camada desse cubo até ele acabar de construir esse cubo, não, esse cilindro, tá? Desculpa. Bom, tendo em vista a maneira como esse objeto ele é produzido através da impressão 3D, a gente precisa pensar no seguinte. No exemplo que está na tela aí de vocês, se eu fosse tentar produzir esse Cristo Redentor e eu fosse tentar o bico depositar um material quente aqui, o que acontece quando eu tenho um ferro de cola quente? Eu aperto o ferro de cola quente no alto, ele vai começar a escorrer. Ele vai levar um tempo para secar e ele vai escorrer, certo? Então, basicamente, na hora de construir um objeto 3D, eu tenho que pensar em diversas coisas. E eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Todo o processo da impressão 3D antes de colocar aquele objeto para ser produzido na impressora. Tudo que a gente precisa fazer antes. Tá? Mas aqui, nesse caso, esse Cristo Redentor, nessa parte aqui, ele vai ter apoio, né? Então, ele vai colocando camada sobre camada. Mas a hora que chegar aqui, nessa região, se o meu bico depositar o material, ele vai começar a escorrer e ele não vai ficar aqui desse jeito. Então, assim como uma ponte, quando uma ponte vai ser produzida, né? Se eu tentar produzir uma ponte aqui, é claro, ela vai cair. O que a gente precisa? De apoios, né? Então, a gente precisa construir apoios para que essa ponte fique apoiada e ela não caia, né? Na impressão 3D, quando vamos construir um objeto onde partes dele serão impressas no ar, é importante que a gente planeje a construção dessas vigas, desses suportes, para que apoie esse pedaço que seria, entre aspas, construído no ar. E para que isso fique aqui apoiado certinho e ele não venha a cair. Então, essa é a primeira coisa. Vou contar um negocinho aqui para vocês agora, porque no começo eu simplesmente queria uma impressora 3D, eu achava ela bacana, vi alguns vídeos, mas eu não fui a fundo estudar antes de comprar a impressora. Eu simplesmente vi, gostei, achei bacana, comprei, montei a impressora, eu comprei um kit de montagem, então eu mesmo montei ela, só que eu achei, ledo engano meu, né, que seria como uma impressão de folha, aquelas impressoras que a gente tem de papel. Seria colocar o pendrive ali, colocar a folha, dar um ok, estava impresso. Então, quem aí já conhece sabe do que eu estou falando, mas quem nunca viu a impressão 3D na vida, se achar que é só por um pendrive, dá ok, está impresso, não. Tem uma série de detalhes que precisam ser analisados antes de fazer a impressão. Não... E, Santo, inclusive esse suporte, né? É quase que uma obra mesmo, né? Que é o escoramento, tem que pensar em todas essas situações, né? Isso. Eu vou mostrar exemplos práticos, tá, professor? Sobre a construção de suportes, tá? Para vocês entenderem. Mas, assim, já adiantando, esses suportes eu não preciso construir ele no software 3D. O software que vai fatiar, ele já gera para mim, tá? Esses suportes. Mas o que eu preciso pensar, professor, é o seguinte: eu tenho o meu objeto que está sendo impresso em pé. Então, eu tenho que pensar que eu vou ter um gasto de material aqui, que esse material não é reaproveitado. Ele é jogado fora. Exatamente. Tem que estar no escopo, né? Isso. No orçamento, isso daqui também leva muito mais tempo para fazer esse objeto. E quando a gente pensa muito em planejamento, sem isso, você pode ter um problema de operacional, né, ao longo do processo, com uma queda, por exemplo, desse braço, que vai aumentar o custo, assim, exponencialmente, né? Sim,
Exato. Sendo que nesse caso, o que eu poderia fazer é construir ele deitado. Sim. Aí eu não precisaria do suporte. Só que aí entra um outro detalhe. A parte que ficar apoiada na mesa, ela vai ficar, vamos colocar assim, chapada. Sim. Então talvez não fique a peça bonita. Então, é tudo isso, né, que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar também que nesse suporte, onde gruda aqui esse suporte, vai deixar algumas marcas, né? Que eu vou descolar um plástico. Então, eu não sei se vocês conseguem ver a minha câmera, mas quando eu pego esse plástico aqui e dobro ele, ele vai deixar a marca, ó. Quando eu quebro, quando eu dobro, né? Então, é algo que também precisa ser pensado. Eu falo pensado, pessoal, só que assim, não adianta a gente querer pegar a nossa primeira impressão e ela sair perfeita. Tá? Caras que eu sigo, caras não, pessoas, né, que eu sigo, que são equipes todas por trás, que são profissionais há anos na área, anos e anos, assim, coisa de 10 anos já na área, eles têm problemas e têm erros na impressão até hoje. Tá? Então, outra coisa que eu gosto muito de falar é: peguei a minha primeira impressão, saiu, desculpa a palavra, uma bosta. Não se frustrem. É a experiência, entender aquele processo, onde eu posso melhorar, qual parâmetro eu posso mudar, é que vai trazer a perfeição. E mesmo com uma baita experiência, ainda pode dar errado. Tá? Então, planejamento é a chave. E errar também um pouquinho no começo. Normal. Eu vou mostrar erro meu, tá? Minha primeira impressão, para vocês verem. Excelente. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre os materiais que são utilizados, os plásticos, né? Desse tipo de impressão, da impressão comum que a gente tem, que é o que a gente mais vê. O primeiro deles é o ABS. São nomes difíceis, tá? Acrilonitrilo butadieno estireno. Quem é da química aí deve adorar esses nomes, eu odeio. A base de petróleo é esse material. Tá? Os materiais, normalmente, eles são vendidos em rolos assim, tá? E ele é um filamento, a gente chama ele de filamento, tá? Onde isso vai encaixado lá no bico e aí o motorzinho vai puxando para esquentar isso, né? O bico esquenta e o motorzinho que vai empurrando. Esse material ele é vendido por quilo, ok? Você compra por quilo esse material, beleza? Cada material tem a sua característica. Eu vou falar algumas dos principais materiais, existem inúmeros outros, tá? Mas eu vou falar dos principais que a gente vê no mercado. O ABS é um dos mais baratos, é esse aqui. E cada material, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem algumas configurações aqui, ó. Onde ele vai ter qual a temperatura do material, qual a temperatura da mesa e uma série de outras coisas. Tá? Também, o ABS ele é um tipo de material que ele é mais resistente a altas calorias, ele não é reutilizável, tá? Ele é mais barato e ele não pode ser usado numa sala, ele não pode ser usado numa sala fechada, porque ele libera gases tóxicos quando ele é esquentado. Tá? Outro detalhe do ABS, pessoal, é que ele sofre muito com variação de temperatura durante a impressão. E pode acontecer, se você estiver numa sala, num ambiente, onde a temperatura ela vai oscilar, mesmo que seja 1 grau para baixo ou para cima, ele pode sofrer oscilações. Eu não trouxe nenhuma imagem aqui, mas eu vou pegar uma imagem no Google para mostrar para vocês o que acontece quando a gente imprime um material ABS, ele tem uma diferença de temperatura. É o chamado warping. Ele retrai e isso pode acontecer, tá? Por uma diferença de temperatura. Você pode perder o seu objeto por isso.
Então, se você for optar por imprimir no ABS, tem que ser ou numa sala fechada de temperatura controlada, mas você não pode ficar lá dentro para não sofrer as consequências dos gases, tá? Ou você compra uma impressora fechada, ou faz uma gambiarra para fechar a impressora, tá? Então, a impressora normalmente tem algumas que são abertas, ela não tem nada fechando em volta. Eu vou mostrar, eu tenho exemplos aqui. E tem impressoras que elas já são todas fechadas, que aí dá para imprimir no ABS em qualquer lugar. É sério, experiência própria. Bateu um vento, já era, você perde sua peça. Você tá faltando 20 minutos para terminar a peça, tá no final, bateu um vento, você pode perder a peça toda. Não tem recuperação. Então, outro planejamento a ser feito. Não quero desanimar ninguém, gente, pelo amor de Deus. Não quero desanimar ninguém. Eu só tô falando para que você não se frustre quando você for começar com a impressão 3D, se você quiser começar. Tá? Mas é muito legal. É um aprendizado ímpar. Hoje, tem alguém com o microfone aberto? Pode falar. Não, eu só ia comentar que é um trabalho de laboratório mesmo, né? Então, dentro de um laboratório, assim como tem todos os processos necessários de cuidado, né? Vamos pensar no laboratório químico aí, né? A gente tem todas os EPIs, né? Impressão 3D, pelo que eu estou entendendo aqui na sua explicação, é a mesma coisa, né? Tem que ser pensado em todas as entradas possíveis ali para que você tenha um resultado satisfatório, né? E são erros e acertos mesmo, né? É assim que o trabalho experimental é isso, né? Exatamente, professor. Acho que o André Luiz que levantou a mão, é isso? Isso mesmo, Santo. Primeiramente, prazer, né? Boa noite. Boa noite a todo mundo. Em 2020, eu e um outro colega decidimos, por conta, comprar uma Ender 3 e fazer. E eu vendi por muito tempo isso. Ainda vendo, mas por conta da faculdade, né? Toma muito mais tempo. E eu optei por escolher pela faculdade e partir mais tempo. Eu teria até uma dúvida com relação ao ABS, não sei se é agora que eu posso fazer, mas, enfim, depois eu pergunto. Pode perguntar. Sobre os gases tóxicos, né? Por conta da Ender não ser fechada, eu não tenho nenhum material para fechar ela até o momento. Sim. Quanto tempo ele leva, depois que ele termina a impressão, obviamente, quanto tempo leva até que o ambiente se livre dos gases, ou eu preciso, após o término, ir lá, abrir as janelas e esperar os gases sair? Como funciona? Olha, eu não achei nenhum periódico técnico, literalmente falando de fato, nenhum artigo científico, tá? Mas que ele libera gás tóxico é fato. Isso é certeza, porque ele vem do petróleo, né? Então, ao aquecer, ele libera. Eu já vi gente falando que sai do organismo rápido, eu já vi gente falando, mas, assim, minha sugestão, pelo sim e pelo não, a cada término de impressão, abre sua janela, liga um ventilador para dar uma arejada e depois você volta a fechar. É um ambiente de laboratório, né? Então é importante pensar nisso. Né? Pelo sim e pelo não. Imagina, pelo sim e pelo não. Vamos imaginar que hoje a gente não tem nada de concreto a respeito. Daqui 20 anos descobre, já é tarde. Sim. Né? Então, e o ideal é não ficar nem na sala, tá? E não ser curioso. Se for curioso, colocar uma webcam ou uma câmerazinha Wi-Fi para você acompanhar. É um ventinho, é o suficiente para abrir um ARP e você perde a peça às vezes de 2, 3 horas que está imprimindo. Para mais. Eu já levei mais de 2 dias imprimindo peça. É isso mesmo. Olha, e aí você falou em 2 e 3 horas. Desculpa, Santo, vamos deixar você trabalhar. Não, imagina, pode falar. Mas 2, 3 horas de impressão é energia rolando, né? Energia rolando, então. Ela gasta uma média. Existe uma planilha, eu não trouxe ela aqui, mas eu tenho. Se alguém quiser, depois eu posso disponibilizar, viu, professor? Para vocês, de cálculo de custo, inclusive já energia elétrica, você coloca quanto custa o quilowatt lá, aquela coiseira, e ele já calcula para você o custo da peça. Ele faz até o cálculo de porcentagem de lucro para você ter e tudo mais. Bom. Né? Eu tenho uma planilha, inclusive é de um dos canais que eu sigo. É essa pessoa que faz. No fim desse material tem os canais que eu sigo, que são pessoas assim excelentes, eu aprendi muito com eles.
eu vou deixar, e é de um desses canais que ele que desenvolveu essa planilha. E eu utilizei ela um tempo. Mas ela gasta energia elétrica, material, tudo, né? Assim. Depois do ABS, a gente tem o PLA. Ele advém de recursos renováveis, como, por exemplo, amido de milho, e ele é biodegradável. A desvantagem do PLA, a vantagem dele é que ele não sofre esse warping. Tá? Você pode imprimir com impressora aberta, não tem problema nenhum. Mas a desvantagem dele é que ele sofre muito com altas temperaturas. Então, quando o ABS, se você colocar no carro fechado, num dia de sol, que nem aqui em Taquaritinga, Ribeirão também é quente pra caramba, né? Eu morei aí um tempo, morei acho que um ano aí, olha, vou falar para vocês, tá pau a pau, viu, as duas cidades de calor. Se você deixar o seu carro no sol, passa de 60 graus no sol o dia inteiro. Tá? O PLA, ele vai sofrer deformação. Acima de 60 graus, ele já passa a sofrer deformação. O ABS não. O ABS você pode bater até 90 graus e ele não sofre. O ABS ele também é um pouco mais resistente a partes mecânicas, né? Aquelas tampinhas que ficam abrindo e fechando. O PLA é menos resistente. Então, tudo qual a sua necessidade? O PLA ele é bastante usado para peças decorativas, né? Aquelas pecinhas de bonequinho, esse tipo de coisa, que não vai ter muito movimento, não vai fazer muita força, não vai ficar dentro do carro. Se vai ficar dentro do carro, vai fazer um pouco mais de força, tem peças móveis, aí eu já aconselho usar o ABS. Tá? Ou o PETG, que é o próximo. PETG é o mesmo material da garrafa PET. Tá? Daquela garrafa que você compra lá, o seu refrigerante, é aquele material. Incrível, né? Incrível. Ele é bastante maleável, ele tem um pouco mais de resistência a altas temperaturas, mas não tanto quanto o ABS. Tá? Ele é um pouquinho acima do PLA, mas estão muito próximos ali. Eu não levaria muito. E aí temos outros tipos de materiais aqui, que é o nylon. Ele precisa de uma temperatura muito alta para ser derretido, só que ele é usado assim. Ele é muito resistente a partes mecânicas, né? Questão mecânica. Ele é muito resistente. Tem o ASA, que é o acrilonitrilo estireno acrilato, que é o plástico mais utilizado na engenharia para aquelas impressões gigantescas de coisas, eles usam esse tipo de plástico. E por último, o TPU, que é o mais famoso flexível. Tem gente que faz capinha de celular com esse material, tá? E vocês já devem ter ouvido falar algum dia, foi comprar alguma capinha, já viu, essa capinha de TPU, é um tipo de plástico que é flexível, você consegue dobrar, você consegue fazer peças que são flexíveis, tá? Peça que você dobra inteira, você solta, ela volta ao original, ok? Mas é um tipo de material muito delicado de se trabalhar. Eu tenho um colega aqui da cidade, ele abriu uma franquia disso. Ele se uniu com algumas outras empresas, ele é fisioterapeuta e ele tem 12 impressoras 3D fazendo com TPU palmilha personalizada para cada pessoa. Então ele tem um scanner que escaneia o pé da pessoa, ele faz toda a parte da análise do pé, né, a parte fisioterapeuta da coisa lá, técnica, e ele que constrói a palmilha específica para aquela pessoa. E ele põe numa impressora 3D para fazer. Usando o TPU, que é flexível. Muito bom. Ele abriu uma franquia disso. Olha só. Vira negócio, né? A oportunidade está aí, né? Exato. Bom, além desses materiais, existem muitos outros, tá, pessoal? Eu não vou entrar em todos os detalhes de todos os materiais. Hoje, a bioengenharia já está utilizando o tecido biológico e com impressão 3D para construir tecido, órgão, pele e assim por diante. Tá? Então, assim, se pesquisar, vai achar um monte, tá avançando muito. Mas eu vou mostrar 2 exemplos que eu acho que são muito bacanas para a gente não ficar muito preso só àquela impressão 3D do plástico que a gente vê por aí. A primeira delas, essa daqui, eu não sei se vai compartilhar o som, mas não precisa do som.
Basicamente, essa é uma impressora 3D que está usando concreto para construir uma casa. Eu vou soltar o vídeo, eu vou deixar ele só nem um minutinho, tá? Olha que interessante. Olha lá. Basicamente, ela está usando concreto no lugar do material. Então, essa impressora 3D, ela não precisa esquentar, mas ela tem que abrir para liberar o material, que nesse caso está sendo concreto. É uma casa que está sendo construída em camadas. Muito interessante, né? Tem diversas alternativas, né? Tem. Inclusive, eu acho, agora é uma opinião minha, tá? Que em breve as construções elas serão feitas, na maioria, assim. Impressão 3D. Trabalha 24 horas por dia, faça chuva, faça sol. É que na chuva não vai, né? Mas tá lá trabalhando. E uma casa pequena, eu vi uma reportagem que ela foi construída em 24 horas. Uma casa. Depois, é claro, né? Foi colocado o telhado e tudo mais, mas a parte da alvenaria, ela foi construída em 24 horas, a casa toda, todos os cômodos, tudo, em 24 horas. Fernando, pode E aí a falar. gente tem a disruptividade, né? Onde antes eu tinha o mestre de obra, o pedreiro, agora eu preciso de algumas pessoas que entendem um pouquinho até de mecânica para manutenção da máquina, quase ela pare, né? Mecânica, eletrônica, informática. Na A mão de obra, obra... na engenharia civil, né? a mão de obra, ela está saindo. E eu acho, professor, que, assim, cada vez mais o ser humano não vai mais precisar fazer força, e sim pensar. Sim. Né? Vamos lá, Fernando. Primeiramente, boa noite. Boa Eu noite. fiquei em dúvida sobre essa impressora que está construindo uma casa utilizando concreto. Eu achei muito interessante, de verdade. Eu nunca tinha visto esse tipo de impressão. A minha dúvida, eu não sei se o senhor vai conseguir me responder. Isso não influenciaria na estrutura da casa? Porque, naturalmente, ela é feita com tijolos, cimento, tudo mais, toda uma estrutura. A impressão à base apenas do concreto não influenciaria na estrutura da casa? Olha, agora eu estou tentando usar a lógica, tá? Eu não sou engenheiro, eu acho que o ideal seria essa informação através de um engenheiro, tá? Um engenheiro civil. Mas eu vou falar pela lógica que eu enxergo. O concreto, ele é muito mais resistente que o tijolo. E assim, provavelmente, eu acredito, tá? Que provavelmente antes do início pode ter tido uma fundação, Sim. As ferragens podem estar instaladas, Isso. E aí a impressão ela vem completando o trabalho da alvenaria, como seria feito com tijolos e um mestre de obra, um pedreiro, um servente, assentando os tijolos e tudo mais. Provavelmente de tempos em tempos ir lá colocando os ferros, né, para fazer alguma coisa desse tipo. Eu não fui a fundo, tá? Eu só trouxe de curiosidade esse tipo de material. Vamos lá, André. Assim como na casa, você pode fazer toda a parte de impressão, né, e deixando a parte do pilar, né, da parte de sustentabilidade nos quatro lados, ou enfim, como for o projeto, e depois já ter um furo, né, colocar a ferragem, que é o que vai dar força, porque só o concreto em si, de fato, realmente não é forte, mas aí com a ferragem nos 4 pontos para apoiar todo o concreto, todo o projeto, né, em concreto, com certeza vai segurar sim. Obrigado, André, obrigado, Fernando. E é o que o Santo comentou, gente, não é simplesmente imprimir, tem todo um projeto, tem toda uma análise, tem todo um passo a passo do seguir. Não é um entusiasta falar, vou montar minha casa com impressão agora. Exato. Enfim, não vai tirar o trabalho do engenheiro. Do engenheiro, do arquiteto. Enfim, não. Até do designer, né, que vai pensar no interior, no sol, do lado que tem que ser feita a porta, janela e assim por diante. Mas beleza, vamos lá. O que a gente está, nesse caso, trazendo é o seguinte, o trabalho braçal está sendo tirado, né? E assim, cada vez menos o trabalho braçal está sendo utilizado, e cada vez mais o trabalho de inteligência, né?
está sendo usado. Então, não é tirar o trabalho do pedreiro, e sim capacitar o pedreiro para trabalhar com isso. Sim. Onde ele não vai ter mais que carregar balde de concreto na mão, fazendo força, coisando as costas, né? Machucando as costas. Esse trabalho vai ter robô para fazer. Muito bom. Né? Mais um vídeo que eu quero trazer aqui para vocês. Uma impressora que utiliza chocolate. Vou mostrar para vocês. Eu sou gordinho, já gostei do negócio. Nem fala. Eu fiquei... Oh, coisa boa. Eu fiquei fascinado. Deixa eu dar uma travada aqui, deixa eu dar um pause. O que é importante a gente ver é que o processo é o mesmo. Sim. Seja o concreto, seja o chocolate, seja o plástico, seja o que for. O processo é o mesmo. Tá? Olha só. O chocolate vai sendo aquecido, assim como o plástico, né? E aí ele vai sendo construído, camada a camada. E aí uma xícara de chocolate. Olha que demais. Eu vou pôr aqui no final para ver o resultado da xícara pronta, tá? Olha lá. Olha só. Já pensou tomar um cafezinho? Isso. Aí, meu Deus do céu. As aplicações são muitas, né? Que nem você disse da parte de biotecnologia, né? Órgãos, tecidos, é fantástico, né? É assim, é um negócio. Como antigamente a impressora de papel ela era muito morosa, muito difícil, muito chata de fazer. Começando lá pelas impressoras matriciais, né, professor? Antes dela, até, né, cartões perfurados, acho que a gente pode considerar um tipo de impressão, sei lá, né? Mas era muito difícil, era muito moroso. E hoje a gente está com uma impressora laser, que a folha entra, sai e está pronto. Então, a gente está no início da impressão 3D, onde agora a tecnologia vai evoluir até que um dia vai acontecer de pôr o pendrive, dar ok e está pronto. Mas hoje ainda não é. Né? Eu tenho muito isso na minha mente, que vai acontecer isso. Bom, então vamos falar um pouquinho agora. O Fernando acho que é algo bem similar às outras. É como se utilizasse um filamento de chocolate. Perfeito, Fernando, é isso aí. Assim como a de concreto, é igual às outras, é um filamento de concreto. Igual. O processo é o mesmo. FDM, depósito de material, né? E vai construindo em camadas. Isso vai ficar muito claro agora na prática, tá, galera? Então, assim, as etapas do processo de impressão em 3D, em FDM, tá? Eu trago aqui que é a FDM porque outros tipos têm outros tipos de planejamento. Tá? Então, planejamento e criação do objeto 3D, primeira coisa. Se esse objeto eu já tenho ele pronto? Não tenho. Eu sei trabalhar com software 3D? Não sei. Eu vou ter que contratar alguém para fazer. Ok? O planejamento da impressão, que aí literalmente se eu vou construir ele deitado de pé, né? Pensar nisso. Fazer o fatiamento do objeto, que aí vai ter o software que vai pegar esse 3D e vai dividir ele em diversas camadas, para a impressora saber, né, onde ela tem que ir. Cria um arquivo e desse arquivo a gente manda ela para impressão. Então são esses processos. E aqui eu não estou colocando ainda a parte mecânica da impressora, tá? Que é nivelar a mesa, que é toda aquela parte da impressora. Depois eu falo um pouquinho lá no final sobre isso. Bom, a criação do objeto 3D. Nós somos da área de informática. Esses softwares não é muito da nossa área. Tá? Ele não é muito da área da turma da informática, mas meio que a gente tem que acabar sabendo um pouco de tudo, né? O menino do computador, você não constrói um objeto 3D só porque no computador a gente tem que saber, né? O pessoal acha muito isso. Eu não sei se com vocês acontece desse jeito também. Mas comigo é muito assim. Então, tem o objeto pronto? Não tem. Eu vou ter que construir. Aqui são alguns softwares que a gente pode usar. O SketchUp eu gosto bastante, o Fusion 360 é pago, o AutoCAD é pago, o Blender é gratuito, o Tinkercad ele é online também gratuito. Eu não sei se vocês têm aula de
aí já viu algum pouquinho de Arduino, alguma coisa, mas ele tem bastante coisa de eletrônica também, o Tinkercad. Ele é de graça, ele é online. E tem o FreeCAD, que é gratuito também, ele é instalável. Então, basicamente, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho aqui a minha palestra 3D, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do SketchUp. E vou mostrar também um site que é chamado Thinkiverse. Basicamente significa o universo de coisas, né? Que tem um monte de objeto 3D pronto para você baixar e imprimir. Que alguma pessoa fez e disponibilizou. Só que muitos desses são pagos, tá? Pagos assim, né? Uma contribuição, né? Uma contribuição, ou assim, você não pode vender. Você pode fazer para você, mas você não pode pôr a venda. Certo. Tá? O Fernando tá mandando, ZBrush é um bom software, pago, mas conhecido por ser muito bem otimizado. Ah, bacana. É que eu construo poucas coisas no 3D, viu, Fernando? Mas eu gosto. Mas eu gosto de brincar, de dar umas fuçadas. Ó, tem bastante coisa pronta aqui, depois eu vou baixar uma e mostrar para vocês. Eu vou fazer um desenho muito simples aqui no 3D, só para vocês verem o processo da criação. Depois pegar esse objeto 3D e transformar ele no arquivo para ir lá para a impressora. Né? Então, eu vou fazer um passo a passo, pegar um objeto simples, fatiar ele e mandar para a impressora. Né? Construir, fazer o arquivo que vai para a impressora. Eu vou fazer algo bem simples aqui. Eu vou fazer meio que uma rampa. Algo bem simples, bem rapidinho, para não tomar tanto tempo. Prontinho, ó. Acabei de construir, vamos colocar ela aqui para imprimir. Primeiro detalhe que eu preciso pensar. A minha impressora ela tem um limite de impressão. No meu caso da minha é 19 centímetros. Qual que é da Ender 3? Qual que é o limite? 20 por 20, 23 por 25. 23 de largura, 23 por 25 de altura. Ah, entendi. Essa minha, acho que ela fala que é 20, mas é funcional mesmo da 19. Nunca chega nos 20. Né? Eu também não deixo que isso chegar, não, porque dá problema. Dá problema, porque bate, né? Bate. Então, basicamente, eu tô aqui com o objeto. Esse objeto que eu vou construir na impressora, ele é do tamanho da minha mesa de impressão? Se não for, eu preciso pensar em construir ele metade metade, com encaixe, depois para colar. Alguma coisa assim. Construir 2 dele e um lado fazer tipo um encaixinho assim, né? De um lado eu faço um buraco, do outro eu faço... De um lado eu faço um negócio assim, do outro lado eu faço um buraco assim para poder encaixar, sabe? Então, são coisas que eu preciso planejar para poder construir. Isso tudo na criação do objeto. Né? Beleza. Estou com o objeto aqui. Eu vou salvar ele no formato do Google? Não, eu não consigo. Por quê? O formato do Google, o programa que vai fazer o fatiamento não lê. Eu preciso exportar ele num formato chamado STL. Que é esse aqui, ó, modelo 3D. Então, eu posso salvar isso no formato do Google depois para mexer, se eu precisar, né? Porque o formato STL você não edita, você não mexe. Dá para fazer, mas por padrão, vamos colocar aqui não, tá? Então, você vem aqui no exportar e aí você vai gerar o arquivo 3D que é no formato STL. Aí eu vou jogar lá na pastinha da impressão 3D. E aí eu vou colocar aqui assim, rampa. Beleza. Meu objeto 3D rampa foi criado. Tá? E vou pegar um outro objeto qualquer aqui. Tem um negócio que está bastante em alta aí. Uma Round 6. Certeza que muitos de vocês já devem ter assistido. Oxe, tiraram tudo? Deve ter entrado na justiça para tirar, né? Por direito de acesso. Achou um. Bom, mas eu acho que eu tinha baixado, eu acho que eu não apaguei. Tá aqui, ó, máscara do Round 6, tá aqui. Eu vou mostrar ela para vocês, que eu acho que fica legal para mostrar a questão de suporte e tudo mais. Ô Santo, depois eu te passo uns grupos no Telegram. Tem bastante STL.
Inclusive alguns que as pessoas compram, né? Tem Aham. alguns americanos que fazem parte do grupo. Uhum. Eles compram, e, ó, gente, ó, para quem quiser imprimir para si, fica à vontade. Mas e alguns até caros, sabe? $50, $100. Sim. E para nós aqui custa R$ 1.000. Eu fiz a compra de um muito bacana, que é um bico de águia para pendurar o guardanapo. Muito legal. Eu comprei, eu acho que eu paguei 8 euros na época. Eu fiz a compra internacional. Eu comprei. Eu acho que assim, gente, você vai imprimir para si e tal, é legal, mas se é um negócio que você gostou, você vai usar e você puder, eu acho que é importante pagar, porque quando a gente desenvolve e põe ali, a gente gostaria que as pessoas reconhecessem isso, né? Então a gente, se for algo que você achou bacana e você puder pagar, eu acho que vale a pena. Algumas coisas eu acabei comprando, tá? Outras eu acabei usando só imprimindo mesmo, né? E completando, dá trabalho fazer. Dá, dá, porque muitos desses que a gente vê por aqui é outra coisa, assim, né? Do meu dia a dia. Muita coisa que eu achei que eu vi aqui, que eram umas caixinhas, que tinha um negócio para girar, mó legal, assim. Aí na hora que você vai construir 200 peças que você vai ter que pôr um parafuso, um rolamento, colar. Cara, assim, dá trampo. Não é só. É como eu falei, né? Não é só dar lá o ok, imprimir, a peça vai sair pronta na sua mão. Um negócio que eu ainda vou imprimir é aquela turbina de avião, que é cortada. Não sei se vocês já viram. Aquela turbina é maravilhosa. Nossa, Eu baixei ela, achei no Thingiverse para baixar. eu não lembro o nome para mostrar para vocês, mas assim, eu vou imprimir ela. Eu vou. Eu ainda vou. Minha meta. O dia que eu imprimir, eu mando foto para vocês. Bom, então esse foi o processo da criação do objeto 3D. Depois disso, a gente tem o planejamento e o fatiamento. A Simplify 3D é pago. Aí tem o Cura 3D e o Slicer. Eu uso muito o Cura. É gratuito. O Slicer também. O Slicer é muito basicão, muito simples, tem poucas opções. O Cura é um software sensacional, tem muita opção e é ele que eu vou mostrar para vocês. E o Simplify 3D tem muitas opções ainda além do Cura, mas ele é pago e é em dólar. Tá? Então eu gosto bastante do Cura, eu vou usar ele aqui. Eu tenho aqui, Ultimate Cura. Gente, minha máquina ela é um pouco furrequinha, tá? Minha máquina é fraquinha, então quando eu abro o Cura, ele é bem pesado. Ele leva um tempinho até abrir. Talvez eu vou dar umas congeladas aí para vocês, mas já abre. Você atualizou para a versão no 4.6? 4.6, não atualizei. Não dá para atualizar, né, cara? E nossa, eu já passei tanto apertado. Você vai, joga na Ender e ela começa a ler o negócio errado. Aí imprime fora dos quadros, você tem que parar, voltar, fatiar de novo. Dá trampo. Quando você atualiza, você pode mudar todos os parâmetros. Você pode ir lá e refazer os parâmetros. É fato. Eu não atualizo mais. Eu desisti. Então, eu tô na mesma versão que você. É muita coincidência. Não dá para atualizar. E muita gente reclama. Então, eu vi muita gente que atualizou e reclamou. Falei, eu vou ficar, eu não vou atualizar. Não vou atualizar. E ele é pesado. É pesado. Mais um pouquinho, pessoal. Um pouquinho de paciência. Com a minha maquininha. Venha. Qual que é a configuração da máquina que você usa? Ela é um i3 de quinta geração, 8 GB de memória e tô com um SSD de 240. Eu achei que a placa de vídeo ia fazer alguma diferença, mas não faz não, viu, cara? Na hora é o processamento mesmo, é o processador que vai fazer toda a diferença. A placa de vídeo vai fazer diferença no renderizar o 3D, o objeto. Na hora que você está construindo ele, se tiver uma animação, alguma coisa assim. Na hora de girar ele, né? Girar ele nos eixos. Isso. Mas aqui não faz diferença, não. Não sei por quê. Eu não sei se eles não usam, eu não sei. Mas não fez diferença. Eu já usei numa máquina melhor, numa máquina com o mesmo processamento, com placa de vídeo e ficou igual. Então, é isso. Bom, basicamente, eu tenho aqui o objeto, então, em STL, que é a rampa.
E aí eu só clico e arrasto aqui para dentro. Olha lá. Tá dentro da minha mesa. Então, quando eu instalei esse programa, eu não vou entrar em detalhes dessas configurações. Mas quando eu instalei, eu delimitei. Eu coloquei aqui nesse programa qual o tamanho da minha mesa de impressão. Então, se eu passar esse objeto fora da minha mesa de impressão, ele fica de uma cor diferente. Ele nem deixa gerar, tá? O arquivo. Bom, basicamente, eu tenho muitos parâmetros para mexer. Eu vou falar só de alguns, tá, pessoal? Mas o primeiro deles, o primeiro parâmetro que a gente tem é na altura da camada. Então, vejam, esse objeto, ele tem 89 milímetros de largura, 84 milímetros de profundidade e 56 milímetros de altura. Tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que eu preciso determinar é qual a altura da camada. Ou seja, ele tem uma camada, ele vai construir essa camada numa altura de 0,2 milímetros. Então, ele constrói ela, ele vai subir 0,2 milímetros, constrói a próxima camada. 0,2 milímetros e constrói a próxima camada. Então, a minha impressora, ela pode de 0,1 milímetro, 0,15 milímetros até 0,3 milímetros. A Ender, se eu não me engano, é mais ou menos a mesma coisa, né? Bom. Desculpa, você pode repetir? Cortou aqui. A altura de camada dessa impressora minha, que é que eu montei, ela pode ser de 0,3 milímetros até 0,15 milímetros. O que isso muda na peça? Então, eu vou fatiar ela com 0,3 milímetros para vocês verem. Eu vou fatiar e vou mostrar aqui. Ixi, não foi possível fatiar. De vez em quando ele está dando esses bugs. Eu não sei se o seu também acontece. Se altera a proporção dele, depois tenta fatiar de novo, ele vai. A minha eu uso, geralmente como padrão, eu uso 0,4, que é o que dificilmente dá problema, 0,3, 0,4. Menos que isso, ele começa a achatar um pouco as camadas às vezes, né? Sim. Bom, basicamente, então, pessoal, o que isso significa? 0,3 milímetros significa que ele vai pegar esse objeto que tem lá seus 56 milímetros de altura e fatiar em fatias de 0,3 milímetros. Então, quanto maior é essa camada, mais rápida é a impressão, tá? Só essas que mais fatias visível... é o caminho que a impressora vai fazer na hora de rodar a impressão, né? Isso. Já eu vou mostrar isso, porque ela tem que mostrar o bico se mexendo, tá? Certo. Já eu vou mostrar isso para vocês. Então, basicamente, quanto mais alto for isso, mais grossa vai ficar essa camada. Então, mais visível essas linhas vão ficar. Tá? Se eu quiser se for uma peça que não tem problema, não precisa ficar bonita, eu posso fazer com 0,3, 0,4 milímetros e tá perfeito. Vai dar certo. Agora, se for uma peça que eu preciso de um acabamento melhor, para ficar menos essas marcas dessas linhas, aí é importante que eu diminua isso. Só que eu vou levar mais tempo para imprimir. Por quê? Eu vou ter mais camadas. Então, nesse caso, eu tô aqui com 187 camadas. Com 0,3 milímetros. Se eu passar para 0,15, que é o mínimo que a minha impressora consegue, ele vai fazer camadas mais finas, serão mais camadas, vai levar mais tempo. Olha só, olha como a camada ficou mais fina agora. Antes a gente conseguia enxergar daqui, né? Agora ficou muito pequenininha e já foi para 373 camadas. Antes a previsão era de 5 horas, agora foi para 11 horas. Praticamente dobrou tudo, né? Mais que dobrou, né? Se for ver. Então, pessoal, tem tudo isso. Tá? Tem tudo isso. E o bacana é que ele dá mais ou menos aqui a quantidade de gramas de material que vai ser usado, ó. Desse objeto. Legal. Tem um monte de outros parâmetros. Eu vou citar exemplos, eu não vou mostrar cada um aqui, tá? Pra gente não perder muito tempo. Mas, por exemplo, parâmetros que eu tenho, que eu preciso
eu tenho que mexer em mais ou menos uns 15, normalmente. 15, 20 parâmetros para as impressões. Mas eu tenho muito mais que isso. Eu tenho, sei lá, 200, 300 parâmetros para cima para mexer se eu quiser. Tá? Então, quais são os parâmetros? Temperatura do bico, temperatura da mesa, velocidade de impressão, altura de camada. Outra coisa que eu posso ter é isso aqui, ó, quantos perímetros eu vou ter. Ou seja, uma peça que ela é maciça, e é isso que eu queria mostrar, por isso que eu não tinha aberto ainda, né? Uma peça que ela é inteira maciça, por dentro ela não precisa ser. Então eu construí ela maciça, mas aqui não, ó. Aqui eu posso colocar um preenchimento onde ela vai continuar forte, mas ela vai gastar menos material. Não tem por que eu fazer ela inteira maciça. Aqui ela fica forte. Se eu apertar, ela não vai destruir. Ela tem lá as guias, mas eu economizo material e tempo. Né? Tenho aqui número de perímetros, né? Ou seja, quantas paredes eu vou ter para depois começar a construir o meu preenchimento. Qual tipo de preenchimento? Eu tenho vários aqui. Ó, perímetro. Eu posso colocar em tamanho ou quantidade. Tá? Preenchimento. Qual a porcentagem do preenchimento? Qual tipo? Aqui está em grade, mas eu tenho um monte. Ó. Posso colocar para triângulo. Vou fatiar. Aí ele vai fazer triângulos ali dentro. Olha só. Tá? E assim, aqui eu estou com 15%. Eu posso colocar 5%. Vou fatiar. Ele vai fazer menos material ali dentro, né? Ele vai preencher com menos material. Economiza material, mas fica mais fraco. Tá? Eu posso colocar mais. Eu posso colocar, sei lá, 30%. Ups. 30%. Eu vou fatiar. Ele vai fazer mais material ali dentro. A peça fica mais forte, gasta mais material e mais tempo. Tá? Então, olha só como fica. Então, tudo planejamento, né? Tudo do planejamento. Essa peça precisa ser forte ou vai ser só de decoração? Só de decoração eu posso fazer com aqueles 5%. Ninguém vai ficar lá e apertar. É uma peça que ela vai fazer força. Eu preciso de um pouco mais de preenchimento. Tá? Então, tudo é planejamento. Temperatura, qual tipo de material, velocidade de impressão, se vai ter retração, se ele vai pular de um lado para o outro. Assim, tem... Gente, eu não vou entrar nesses detalhes, mas tem bastante, né? Tá dando para ver que tem bastante. E é aqui que a gente gera suporte. E depois eu vou mostrar para vocês um projeto da máscara lá do Round 6 que precisa de suporte. Tá? E aí vocês vão ver como que funciona. Tá? Vou mostrar um pouquinho agora da impressão. Tá? Então, eu vou pegar desde a primeira camada. Então, outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: quantas camadas eu vou fazer com ele todo preenchido? Porque se eu já começar a preencher com ele assim, né, o meu material ele vai ficar cheio desses buracos, não é a intenção. Então, tanto a parte de baixo, as laterais, ele precisa ser todo preenchido, ó. Então, aqui nesse caso, ele tem, acho que são acho que são 3 camadas que eu coloquei. Ó, a terceira camada a quarta camada também acho que foram 4 camadas. 5... É que depende muito, né? Tem a quantidade de milímetros. Ó, na 10ª camada, ele já está imprimindo o preenchimento. Então, ele vai preencher ali, sei lá, 7 camadas com preenchimento todo, para a peça ficar bonita, e depois ele começa a fazer esse preenchimento, né? Aí, como fica aquela lateral da rampa? Como que ele é construído? Olha só. Então, ele vem fazendo assim, ó. Ele vem construindo essa parede que antes vinha até aqui, na camada de cima ela vai vir até aqui, na camada de cima ela vai vir até aqui, e assim sucessivamente. E como funciona o bico da impressão? Ops, essa parte é chata, às vezes você pega o mouse, mexe, e você tem que fatiar de novo. A primeira camada, olha só, o que ela faz. Então ela vai imprimir aqui, é que aqui eu coloquei um brim. Eu estava imprimindo uma peça aqui. Ó, ela vai imprimir assim, ó. Terminou, ele vai para a segunda camada. Ele sobe lá a quantidade de milímetros, nesse caso 0,15. E aí ele vai fazer de novo. Assim. Tá?
Chegou ali, vou pegar ali a camada 21, que já está com preenchimento. Olha só. Ele vai construir a parede. Aqui primeiro ele está fazendo preenchimento, né? Ó. Isso também é configurável. Eu construo primeiro a parede, depois o preenchimento. O primeiro preenchimento, depois a parede. Né? Ele construiu aqui o preenchimento e depois ele vai fazer a parede em volta. E aí ele vai para a próxima. E assim ele vai construindo até o final. Depois de 15 horas e 35 minutos, ele faz essa peça aqui. Tá? É uma peça relativamente grande, né? 10 centímetros. Relativamente que eu falo por tempo de impressão. Mas dá para diminuir, aumentando a altura de camada, aumentando o tempo de impressão. Né? Tem um monte de parâmetros aí que dá para mexer. Ah, André, a turbina, você mandou aí no... Ô, Santo, apenas orientando com relação à apresentação, temos 20 minutos, tá? Ainda disponível para a finalização. Ah, não, beleza. É que tinha falado, acho que entre 8h30 e 9 horas, né? Então, Isso, é só orientando mesmo. Não, beleza. Eu tô dentro do período ali, talvez passe um pouquinho das 8h30, mas eu não vou muito além, não. Tá? Beleza? Fatiamento tá aí, depois a gente gera o arquivo que vai para a impressora. Tá? Fatiou, salva esse arquivo num pendrive. Basicamente, esse arquivo, ó, eu salvo ele vai gerar um G-Code. Então, eu vou colocar aqui rampa G-Code. O que ele faz? Ele é como se fosse o GPS da impressora, onde o bico vai e onde ela vai depositar material. Tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. O rampa G-Code. Eu vou fazer um edit com o Notepad++. Ele tem todos os parâmetros da impressora, ó. Faz os eixos e quanto que ele vai extrudar de material. Então, são 4 informações em cada posição, né? Então, essa rampa, ele tem 80 mil linhas de instrução. Tá? Só para essa rampa. Certo? Bom, aqui é uma impressão que eu fiz nessa minha impressora. Vou mostrar para vocês. Ela funcionando. Não sei se vocês têm o meu áudio, mas ela é bem barulhenta. Eu não comprei os drivers silenciosos. É só um vídeo bem curtinho dela funcionando. Uma das minhas primeiras impressões, né? E aí, aqui eu trago para vocês a Ender 3, que é a padrão. Fala assim, ó, não quero muito trabalho, quero comprar e quero começar a imprimir, sem montar, sem nada. A Ender 3 é a solução. Ela é barata, é simples de mexer, já vem muita coisa pronta e beleza, tá? Caseira, ela é aberta, então cuidado para imprimir ABS e assim por diante. E aí a gente já tem a linha mais profissional, uma Cleaver CL 2.5, toda fechada, já com nivelamento automático, já assim, perfeita, só que custa na faixa de 15 mil. Qual peça vai ficar melhor? Depende da sua experiência. Às vezes tem gente que tem experiência com uma dessa, consegue peça melhor do que alguém sem experiência com essa. Tá? Mas é claro, tem suas aplicações. Né? E aqui eu vou deixar 2 links para vocês, se você quiser você mesmo construir sua impressora. Comprar os materiais, tudo separado, e você mesmo construir. Esses 2 links tá no material que eu enviei. Tá? E você mesmo pode comprar a estrutura, comprar os motores, comprar a placa, comprar tudo separado e você mesmo montar. Okay? Você consegue fazer. Dá para fazer. Dedicação e... Esforço. Esforço. Muito. Tá? Muito então, bom. Esse faça você mesmo é ótimo, né? Aqui, ó, aqui é a parte da estrutura da impressora. Essa é toda em alumínio, mas tem de madeira, que é barato, né? E tudo, você pode comprar. E aqui é a parte eletrônica, os motores, a mesa, o Arduino, a ramps, o LCD, né? E você mesmo pode construir os sensores, né? De fim de curso, os drivers, e você mesmo assim. Nesse site aqui,
E esse Atividade Maker, esse canal, ele mostra do zero como construir uma impressora. E não só impressora, como fazer router, como fazer CNC, como fazer gravadora laser. Tem um monte de coisa para você mesmo fazer passo a passo, ele mostra bonitinho, é bem legal. Eu aprendi bastante coisa com ele, tá? E aqui é um site gringo, é um site que muitas pessoas se ajudam, né? Que tem um monte de projeto pronto também. Em texto e tudo mais. O negócio é compartilhar, né? Compartilhar. Compartilhando a gente cresce junto. É um ramo que o compartilhamento de informações e conhecimento ele é gigantesco. Tem muita gente que te ajuda. Né? Bom, e aí, se você for usar um Arduino com a Ramps, existe um software que você vai baixar, ele é chamado Marlin, tá? Onde você vai colocar ele no Arduino e também precisa fazer um monte de configuração de parâmetro nele. Se você vai ter um extrusor, 2 extrusor, qual tipo de driver, qual tipo de placa você está usando, qual fim de curso você está usando, se é normalmente aberto, normalmente fechado. Sim, vai ter mais um monte de parâmetro. Isso tudo eu precisei fazer, tá, gente? Então, eu levei 2 madrugadas inteiras acordado para conseguir montar, sem fazer o software, a minha impressora. Aprendendo, entendendo. Ainda que você estava sabendo o que fazer, né? O entusiasta na área vai levar um tempinho mais. Eu gosto muito dessa área de eletrônica, né, e tudo mais. Essa parte de energia elétrica eu já tenho um pouco mais de noção. Quem não tem vai precisar estudar ainda assim isso. Mas vale cada segundo. Chegou minha Ender aqui, ela é desmontada em 5 partes. Sim. Eu levei 40 minutos só para tirar ela da caixa. A vontade, o gosto de fazer aquilo é maravilhoso. E a Ender 3 é só você encaixar, né? E o fio, ele liga uma tomada só na placa. Sim, na verdade não precisa de você ligar nada, ele já vem tudo mais ou menos pronto. Você não precisa ligar nada especificamente na placa, né? Não a que eu comprei especificamente. Você só corre os fios e monta. Essa que eu comprei o kit, né? Então já veio todas as peças, mas eu precisei colocar o driver na placa. Aí você precisa ligar o motor certo. Você precisa configurar o passo do motor para saber quantos passos ele vai dar para dar 1 milímetro. Você precisa ligar esses fins de curso aqui nessa placa. Você precisa... Nossa, assim, olha... Não quero a cabeça, né? Mas vale a pena. Nossa, é gostoso. Eu monto de novo, fácil. De novo. E além de tudo isso que a gente falou, antes de você pôr para imprimir a sua peça, tem um negócio. Imagina que o bico tá aqui, a sua mesa de impressão tá aqui, ela tá torta. Seu bico tá imprimindo aqui, o bico tá retinho. Mas a hora que começa a imprimir aqui, a mesa tá torta, aqui já começou a desnivelar e vai começar a imprimir no ar. Ou o contrário, né? Ela tá imprimindo aqui, chega aqui, ela vai travar. Então você precisa fazer o nivelamento da mesa. 4, 6 pontos na mesa, onde normalmente a gente usa uma folha sulfite e passa aqui no bico. Ela tem que correr livre, mas tem que encostar nos 4 pontos. Tá? Então, antes de pôr para imprimir, você tem que garantir que sua mesa esteja nivelada. Que é onde vai a peça. Tá? A Ender é coisa linda para fazer, porque ele tem umas rodelas desse tamanho, né? Para você... A minha é parafuso assim, então eu tenho que segurar um alicate de um lado e a chave de fenda do outro. Eu preciso mudar isso aí. Com a coisa ainda mais fácil. Dessa aí não tem como você imprimir aquela válvula para você apertar ou diminuir a mola nessa impressora que você monta por você mesmo? Tem, mas eu quero... Eu mesmo vou comprar aqueles parafusos com borboletinha, sabe? Ah, sim. Ou imprimir uma. Eu imprimi um. É que a porquinha, se eu imprimir e colocar na parte de baixo, a impressora vibra e o negocinho vai cair. Tenho certeza. Eu já vou comprar a porquinha de ferro mesmo. Ou então compra uma porquinha um pouco maior, né? Faz com a borboleta vazada, entra com o parafuso de baixo para cima e depois entra com uma porquinha para pressionar a porca entre a borboleta e o final do parafuso. Não sei se ficou claro. Ficou, entendi. É bacana. Outro detalhe, né? Eu acho que você pode falar aí para mim também, é que essa mola, se ela for fraca, ela vai fazer pressão. Então tem uns kits de molinha amarela que você compra que ela é melhor, que ela dá mais pressão, ela evita na vibração o parafuso ir soltando, né?
Sim, eu não comprei ainda, mas Eu é uma também. das próximas aquisições. Eu Só que também. um problema que eu tive muito com a Ender foi o desleixo de. Às vezes você tá com a ferramenta na mão, como a impressora, você vai tirar o kit do extrusor, né? Uhum. O hot end, e para tirar, você precisa tirar às vezes com ela funcionando para poder fazer a limpeza do bico, né? Ou Sim. retirar o bico porque ele gruda lá e fica difícil de tirar. Nossa, e é chato de limpar, né? Dá trabalho. E às vezes você Nossa. tá lá montando, você terminou tudo, a hora que você vai colocar a chave L para poder fechar, é onde ela pega na naquela na ventoinhazinha para Sim. refrigerar. Vixe, eu já quebrei umas 4 aletinhas, já tem que trocar ainda. Tá guardado aqui, eu não troquei. Você compra fácil. Ó, aí em Ribeirão, eu tinha contado um cara que vende bastante peça de impressora 3D. Ele tava com uma loja inteirinha só com coisa 3D, desde parte mecânica, eletrônica, tudo. Eu vou ver se eu acho o contato. Eu mando. Você manda para mim, por favor? Mando Eu sim. gostaria sim. Mando sim. Eu tenho contato. Vocês que são de Ribeirão agora, mais fácil, né? Agora, o cara é bom, viu? Ele entrega, manda por mototáxi. Eu gostei dele, viu? Ele vende no mercado. Ele vende no Mercado Livre. E tem coisa que às vezes acontece, igual essa de quebrar a aleta. Por sorte, eu consegui continuar imprimindo, mas numa que eu preciso, que eu tô com uma entrega para fazer agendada, não tem como eu simplesmente falar, ó, não deu certo, eu vou precisar de mais um tempo de prazo. Não existe isso, não. É outra coisa que, assim, peça de reposição você tem que deixar. Essas coisas você tem que deixar. Bico, hot end, que é onde esquenta, né? Onde aquece. O cartucho, aquecedor. É coisa que você tem que ter, cara. Não tem jeito. Porque o cartucho também. O fio direto quebra. Tem uma peça que até então eu não sabia e, igual você comentou, a comunidade, principalmente no Facebook, ela auxilia muito. Eu estava com um aviso no display que alguma coisa estava acontecendo com o hot end, mas eu não consegui descobrir. Tirei uma foto, postei lá, eu fechei, deixa eu pensar um pouco. Eu pesquisei um pouco na internet, não achei nada, em 5 minutos eu abri o Facebook, tinha 16 comentários. Então o pessoal ajuda muito. Ajuda. Era uma peça que ela vai na parte de baixo do hot end, que é um vidro, são 2 fios, esse vidro é o termistor. É o termistor. Ele tem milímetros. Eu acho que eu tenho uma foto dele aqui. Depois eu posso mostrar. O termistor ele é muito, muito fino. E o cara teve uma pessoa que falou: ó, provavelmente seu termistor foi embora. Troca ele. E é barato. Eu paguei. É centavos. Eu paguei, se eu não me engano, 7 ou 8. Ficou mais caro o frete do que a peça. O que é o termistor? Basicamente é o seguinte. O bico, ele vai aquecer até uma determinada temperatura, vamos supor, coloquei 230 graus. Em 230, ele desliga o aquecedor até ela baixar até lá seus 228. Então, ele é um sensor de temperatura que fica mandando para a placa a temperatura a todo momento, para decidir a hora que ele aquece e a hora que ele desliga. Entendeu? É como se fosse assim, você tem um sensor de temperatura, você tem um chuveiro, você vai liga no quente, esquentou demais, você volta, desliga e vai ligando e desligando para ele manter sempre a mesma temperatura. Sim. Entendeu? Então esse termistor... São muitos detalhes, né? Por isso que você comentou até, inclusive, que a primeira vez bem provável que não vai dar certo, né? Sim. Mas, tem na mesa também um desse, tá? Um sensor de temperatura, para ele manter sempre a temperatura. Olha só, são muitos detalhes, né? Mas são muitos detalhes em cima de algo que é fantástico, né, cara? Uma impressão 3D, né? Fala sério. Bom, o nivelamento, né? Que aqui tem só um exemplo. É daquele vídeo lá do cara. E aqui é assim, parte da minha impressora, quando eu comecei a montar a parte mecânica dela, um monte de parafuso que tinha, né? E aqui a parte eletrônica dela. Liguei todos os fios que estão aqui, eu que liguei um a um ali, seguindo ali os manuais, vídeo e assim por diante, né? E aqui tá a minha primeira impressão. Olha só. É normal, né, gente? Não tinha alinhado a mesa, tava terrível, né? Erros acontecem, até com os mais experientes. É muito natural, você pôr para imprimir, foi embora, a hora que você voltou tá assim. Tá? Acontece. Algo deu errado, né? Olha aqui. Acontece. Tá? É muito normal, tá? É muito normal acontecer. E aí você vai pegando experiência. Aqui é por erro de
a pessoa deve ter errado os parâmetros na hora de imprimir, né? Eu acredito que ficou menos quente do que deveria o material, alguma coisa desse tipo, e deu no que deu, né? E aqui, para aprender um pouquinho mais, os canais que eu sigo, que são pessoas, assim, sensacionais, é o 3D Geek Show e o 3D Print Academy. São pessoas que estão com experiência na área há muito tempo e posta vídeo, como fazer a configuração do material, testar o material, como nivelar a mesa, como... Assim, vocês vão achar vídeo de tudo deles, na hora de imprimir o barquinho, na hora de imprimir as peças para teste, tem de tudo, assim. Nesses 2 canais eu usei muito eles para aprender. Então, esse canal que tem aqui, eu usei para aprender a montar, construir. E esses outros que estão aqui no final, é literalmente sobre o imprimir mesmo de fato. Tá? São os que eu mais uso, que eu mais usei para começar aí, né? E é isso, pessoal. Consegui acabar na hora, professor. Gente, é muito interessante, né? A gente aproveita esse espaço para abrir para perguntas, né? Então fiquem à vontade para levantar a mão aí, a gente passa a palavra, ou se não quiser falar, quiser escrever no chat, a gente também reproduz a pergunta sem problemas. E eu tenho uma aqui, né? Você passou por explicou para a gente diversos parâmetros, né? Um manual mesmo, né? Um passo a passo de como chegar na estrutura final, né? O produto acabado para poder, enfim, o seu objetivo, ou fez para alguma questão específica, como você falou ali, de decoração, ou até para venda, né? Dada a situação. Agora, você acredita que a impressão, vou voltar lá na parte biológica mesmo, ela vai entrar em cena, assim, com comida, com órgãos, como a gente já vê, sendo feito em tecidos e tudo mais. Você acredita que isso tende a popularizar? Meu ver, que eu acredito que vai acontecer, é que a partir de um certo período, a gente não vai mais comprar um produto. A gente vai ter uma impressora 3D em casa, não sei se vai ser no formato que é hoje, tá? Mas na minha visão é o seguinte, você não compra mais o produto, você compra o projeto. E você... Ou o projeto está pré-definido, você compra os insumos, né? Isso. E você compra o projeto, compra os insumos, você põe o pendrive e você constrói. Dá para imprimir tênis. Entendi. A gente já imprimiu tênis. Então, você compra o projeto do tênis e você mesmo faz. Rasgou? Vai lá e põe para imprimir outro. Você não compra mais o produto, você compra o projeto. E você mesmo vai fazer, vai construir você mesmo dentro da sua casa. A evolução na medicina. Por quê? A gente tem essas impressoras 3D que tem materiais que são muito fininhos, que nós, seres humanos, jamais vamos conseguir fazer, robôs lá e tal e tudo mais. Então, sim, eu acho que é o futuro. Eu vejo uma das coisas, né, professor? Uma das aplicações, que são várias, né? São várias. E até uma outra pergunta complementar aí. A gente vê hoje o governo, através de um programa chamado SalaMaker, né? Isso foi bem divulgado em vários jornais, em vários programas, e todas as escolas públicas estão ganhando uma SalaMaker, né? Sim. E um dos itens da SalaMaker é uma impressora 3D, então talvez a gente vai ter bastante jovem ou vários entusiastas começando a despertar, né? Que eu acho que é uma das propostas da semana acadêmica da nossa faculdade também, né? Colocar uma pulguinha atrás da orelha aí de quem está assistindo e instigar a se aventurar a algo novo, se aventurar a uma nova proposta que talvez não estava nem no radar, né? Não estava no meu radar, por exemplo, a gente fazer uma casa, por que não, né? Enfim, gente, as aplicações são inúmeras, né? Enfim, eu vou deixar aberto aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém quer conhecer um pouquinho mais sobre o Santo? Enfim. Professor, eu vou fazer um adendo nessa sua fala, que é o seguinte, nenhum projeto ele começa pronto, o computador mesmo, ele começou lá atrás, valvulado, etc. Teve uma melhoria aqui, outra melhoria ali, outra ali, foi fazendo, e um conjunto de melhorias a gente tem o que ele é hoje. Sim. O mesmo é válido para impressão 3D. Hoje tem nivelamento que é manual, mas já existe um que faz automático, tem uma pecinha que você põe que faz automático, foi uma melhoria. A próxima, não vai ser esse monte de fio, vai ter um fio só. Depois, sabe, então cada melhoria que você puder fazer ou você tiver, vai chegar a construir num negócio que vai ser muito fácil depois de usar.
Hoje ainda tá difícil, mas lá na Interessante, frente né? vai ser muito fácil. Ah, mais um detalhe, eu esqueci de mostrar a máscara, né, professor? Peço desculpa, posso só mostrar Vai lá. rapidinho aqui? Que legal. Só para mostrar ela aqui, ó. Uhum. Não é essa. É essa aqui. Ó, ela tá aqui de pé, né? Inclusive, ela não cabe na minha impressora. Eu teria que diminuir ela um pouquinho de tamanho, ó. Vou diminuir ela um pouquinho aqui e vou colar ela na... Ops. Vou puxar ela aqui. Aí. Vamos ver se aqui eu já consigo, ó. Ah, ela tá fora. Peraí. Eu acho que eu consigo fatiar, não? Ela vai demorar para fatiar. Enquanto isso, se quiserem fazer as perguntas, podem fazer, tá? Enquanto ela fatia aqui. Santo, hoje você só tem uma impressora, você trabalha com mais? Não, eu comprei essa impressora, como eu disse, achando que ia ser só colocar um negócio lá e imprimir. Quando eu morava em Ribeirão, eu tinha uma sala que era fácil de deixar fechada. Como eu voltei agora para Taquaritinga, aqui eu tô sem espaço para deixar ela imprimindo, e eu gosto muito do material ABS. Então eu não consigo pôr ela para imprimir hoje onde eu tô. Eu comprei a caixa, eu só preciso montar nela para fazer ela voltar a imprimir, né? Mas eu tenho uma impressora só e eu uso só para projetos meus mesmo, não vendo, não trabalho com isso, nada. Quando eu comprei a minha, era com o intuito de fazer um extra, um a mais, né? Uhum. E acabamos que de uma impressora em menos de 6 meses compramos outra. Uhum. E depois foi surgindo as oportunidades, mas acabamos que eu dei uma segurada por conta da faculdade, né? Sim. Mas é gostoso demais. Você perde, aliás, você não perde, você ganha tempo. Você ganha. Aprendendo, tendo paciência, porque às vezes já teve dia de eu acordar 4:30 da manhã para ir lá olhar para ver se estava certinho, se eu não tive que parar para não perder material, ou para ter que colocar de novo. E assim, né? No meio do caminho, perdeu, você não recupera. Não tem muito o que fazer. São raríssimos os casos que você consegue. Em alguns casos, por exemplo, você fez a impressão, deu errado num determinado ponto, você vai com o paquímetro, mede bem precisamente, aí você vai no cura de novo, corta do tamanho específico e volta a imprimir de novo. Isso. Aí faz aquele processo que você explicou. Mas a peça crua você não consegue porque ela vai ficar com a divisão, vai ficar bem, bem feio, assim, vai ficar bem aparente. Mas se você tratar... A energia também atrapalha, né? Não necessariamente. A Ender 3, ela tem, eu não lembro, stop, não lembro o nome da função, mas dentro do software que veio na minha Ender, tem um processo onde ele para a impressão e se eu ligar ela novamente e ele aparece no display assim que eu ligar, se eu quero continuar a impressão de onde parou. Não fica tão bom, porque quando o material ele contrai e dilata, né? Então quando ele contrair novamente, vai ficar diferente e vai dar a diferença da altura da mesa atual. Não sei se é por conta do software, enfim. Oi, desculpa, não entendi. Provavelmente uma emenda ali também, né? Dependendo de onde parou. Sim. Vai ficar aquela marquinha onde o bico vai começar de novo, né? Também. A minha impressora ela não tem essa configuração. Então, se acabar a energia elétrica no meu caso, eu perco. Entendi. Eu tô vendo na máscara aí o escoramento que você citou, né? Isso, ele faz automático, tá? Muito bom isso, né? Muito bom. Ele faz automático, só que é material que vai. Aqui, por exemplo, o escoramento ele está sendo feito na parte interna, né, da máscara. Provavelmente a pessoa desenvolveu ela já desse jeito. Então, se você tirar, vai ficar por dentro e não fica feio. Agora, se ele fosse por fora, ia dar para ver as marcas de onde está sendo destacado o material, né? E olha aqui, ó. Ó como que o bico vai trabalhar, ó. Então, ele faz o suporte e ele faz a máscara. Então, esse suporte tá aqui, não é para esse ponto. É para esse ponto aqui, ó. Onde ele vai encostar a peça, ó.
No caso Mas desse ele já vai, suporte, mas ele já vai produzindo o suporte. já vai Gente, produzindo. é como uma obra mesmo, né? Você põe Isso. primeiro as estruturas para depois fazer a obra em volta. Né? Isso. Então esse daqui tá aqui porque quando for fazer aquele queixo aqui, aquela parte da boca, aqui ele vai apoiar nesse suporte. Mas ele tem que vir desde baixo para poder ter esse suporte, né? E assim, tem um monte de configuração de suporte, tá? Esse é um. Dá para fazer um suporte maior, menor, mais alto, mas assim, tem um monte de coisa que dá para fazer. Tem muito parâmetro. Não dá para a gente ver tudo hoje, né? Mas é tentativa. Ah, esse suporte não ficou legal, você vai perder a peça, você vai ter que tentar fazer de um outro jeito. Acontece. E olha só o tempo de impressão. Um dia, né? Um dia. Entendeu? Mas é isso, né? Acho que o jogo é esse. Né? O jogo é esse. É isso. É bacana, é gostoso. Mas assim, tem, como tudo na vida, tem que se dedicar. O Sandro, então agora a gente passa para as considerações finais. Se você puder fazer um fechamento da sua palestra, aí, do que você trouxe para a gente, né? Enfim, claro. Fazer o pessoal refletir acerca do tema, né? Acho que é interessante. Na sequência, a gente faz esse áudio. Claro. Bom, eu gostaria de deixar para vocês o pensamento da impressão 3D como um futuro não muito longe de construção de produtos, inclusive como algo que vocês possam estudar, fazer, melhorar e desenvolver. Olha só, projeto de TCC, quem está aí, eu não sei, tem TCC, eles têm TCC, professor? Tem. Projeto de TCC, alguma coisa nesse sentido, que eu não sei como que é aí para vocês, mas nem sempre, às vezes, o TCC é só desenvolver um software, só desenvolver um negócio. Tem um monte de campo de área que vocês podem pensar, utilizando uma impressora 3D, utilizando um Arduino, utilizando N coisas que vocês podem fazer na vida de vocês, trazendo a impressão 3D como um projeto de vida, e vocês podem, inclusive, ganhar dinheiro. A gente tem um exemplo aí na palestra disso. Dá para fazer, mas precisa de foco, determinação. Se você quer, você precisa de foco e determinação. Na impressão 3D, no desenvolvimento de software, no banco de dados, aonde for, tá? Eu acho que isso que é a parte mais importante. Eu gostaria de agradecer a todos vocês da Faculdade de Regis, aos alunos, aos professores, coordenadores, pela oportunidade de eu estar aqui, por me ouvir numa sexta-feira, por 1h30, mais de 1h30, né, de estar aqui e poder ouvir um pouquinho da experiência que eu tenho a passar para vocês. E eu também gosto muito porque houve uma troca, né, de experiências e isso é muito bacana. Eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado, uma boa noite.